Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Bem-vindos ao canal dos Vagalumes, caso você seja novo, seja o primeiro vídeo que você esteja vendo. Bom, eu jurei a mim mesma que eu não ia fazer isso, tá? Mas devido às atuais circunstâncias do mundo, do país e enfim, eu achei importante fazer isso, principalmente inspirada por uma outra youtuber que eu gosto muito, que é a Jana Viscardi. Pra quem não conhece o trabalho dela, ela é da área da linguística e ela faz análises dos discursos do governo, dos governantes, enfim, de figuras da política brasileira. E inspirado nela, eu comecei a pensar em uma série de... Confiram o trabalho dela, antes de tudo. Ela tem Instagram e tem canal no YouTube. Mas antes de tudo, eu fiquei pensando assim, numa coisa que é muito interessante, que tá dentro de um grande escopo teórico, que é a estetização da política. E aí, 2 dias atrás, eu vi uma reportagem da primeira-dama. Eu falei, olha só que curioso, não é mesmo? Várias coisinhas ali pra discutir e eu vim trazer essa reportagem pra vocês, pra gente discutir, pra gente começar a pensar como é que essa estetização se dá, né? Não é uma estética no sentido artístico mais profundo, mas ainda assim é um jogo que usa de elementos estéticos, enfim, para construir ali uma teatralização dos governos, né? E cada governo vai ter o seu modo de construir essas narrativas, de construir essas imagens que são passadas por nós, né? Num grande jogo espetacular, assim, né? Digamos assim. Primeiro porque a gente já vive nessa sociedade da espetacularização e etc. E eu vou começar com essa reportagem da primeira-dama, que foi uma reportagem curta, que eu vi por uma coincidência. Quem tava assistindo televisão era minha mãe. E aí eu comecei a assistir essa reportagem e comecei a ficar muito pensando em muitas coisas. Achei essa reportagem muito curiosa e acho uma reportagem, assim, bem pontual pra gente pensar muita coisa mesmo, tá? Então, como eu disse, é uma reportagem que foi feita numa emissora de televisão nacional. Não vou dizer que emissora que é, mas foi uma entrevista com a primeira-dama para falar sobre a Pátria Voluntária, que é um programa do governo, tá? Então, vamos começar. Vou colocar minha colinha, tá? Aqui, com as minhas anotações, onde eu vou comentar algumas coisas com vocês. E a gente, vamos iniciar do início, né? A primeira fala da reportagem é da repórter, e ela brinca, né, num tom descontraído pra dar aquela leveza, né, toda, enfim, que não existe, mas tudo bem. E ela fala as duas com máscara. E aqui, isso não foi escolhido à toa, né, quando a repórter ela fala, né, aqui você tá começando a construir uma narrativa, né, as duas com máscara. Por que ela fala isso? Ela poderia falar qualquer outra coisa, ela poderia falar oi, bom dia, boa tarde, oi, primeira, qualquer coisa, ela poderia falar qualquer coisa. Por que ela fala as duas de máscara? Aqui, você tá querendo construir uma imagem de responsabilidade do governo, né? Que o governo é responsável, que o governo tá se precavendo sim contra o Covid-19 e que, olha, elas estão usando máscara, portanto elas não estão ali em risco de contaminação, né? E a Michelle responde, mas vai passar. E aqui é muito interessante porque esse tipo de discurso, né, ele é muito perigoso quando a gente fala, né, vamos pensar numa outra hipótese, por exemplo, né, você tá doente e aí, e alguém vira pra você e fala, não, mas vai passar, um dia vai passar, não fica preocupado, entende? Então, assim, existe uma certa... O governo, ele não propõe medidas concretas, entende? É isso que esse discurso, no seu subtexto, ele revela, de certa forma. O governo, a Michelle não fala, não chega e responde assim, não, porque o governo tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, pra conter a disseminação do Covid, pra ajudar determinados setores da população, não sei o quê. Não, ela responde, mas vai passar. É um discurso que é um discurso da esperança. É um discurso do esperançar, né? Mas de um esperançar que ele vai esbarrar numa questão de fé religiosa, mas daí eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, tá? Um pouquinho mais pra frente, porque eu ainda não cheguei nesse ponto. E aí, a repórter começa a conversar sobre a pátria voluntária, né? Enfim, sobre o programa.
E a Michelle, ela diz uma coisa muito interessante que é o seguinte: nós ficamos muito preocupados com os mais vulneráveis. E aqui de novo, né, o governo querendo se colocar com esse olhar paternalista, né, com esse olhar de cuidado dos mais vulneráveis. E vulnerável é uma palavra muito interessante porque, assim, o que é estar vulnerável? Quer dizer que você está carente de alguma coisa, quer dizer que alguma coisa está te fragilizando de uma certa forma. Pode ser N coisas, pode ser uma vulnerabilidade econômica, uma vulnerabilidade porque você pertence a um grupo social perseguido. Existem diversos tipos de vulnerabilidade, porque você é uma criança, então você é um vulnerável, você não tem ainda responsabilidade pelos seus atos. Vulnerável é uma palavra que carrega muita coisa. E aí, de novo, retomando e criando esse discurso desse governo que se preocupa com os vulneráveis. E ela vai falar de uma série de grupos dos quais eles se preocupam, né? Idosa, né? E assim, ela vai usar a palavra minoria. Isso é muito importante, né? Você escolher uma palavra que é muito usada hoje em dia, que é a palavra minoria, e a minoria, ela é uma palavra que designa a minoria política, né? Aquela minoria que não tá representada, né, nas instituições políticas, digamos assim, né? E é engraçado, né, como o governo ele tenta... É um jogo complexo de linguagem, né? Porque esse governo não protege as minorias, ao mesmo tempo que vem a primeira-dama e fala, não, mas nós estamos preocupados. Isso é um jogo complexo de linguagem porque ele é contraditório em si mesmo, né? Os atos do governo representam uma coisa. O presidente ele se elegeu com discursos contra minorias, algumas minorias mais específicas, que não são essas minorias que ela cita na reportagem especificamente, mas ele se elege com um discurso contra minorias, ao mesmo tempo que vem a primeira-dama fazendo essa personagem que ela pegou para si mesma, de que não, nossa, nós nos preocupamos com os mais vulneráveis, né? E ela vai falar, um pouquinho mais pra frente também, né, ela vai começar a contar, desculpa, sobre a questão de quando ela começou o trabalho voluntário. Ela vai falar trabalho voluntário desde os 14 anos pela igreja. E ela vai usar uma expressão, estender a mão ao próximo. E aqui que eu começo a falar sobre essa questão. Aqui ela tá conversando com a base dela, a base religiosa. A base religiosa cristã, não importa de qual linha do cristianismo. A gente sabe que tá mais voltado aos evangélicos, óbvio, mas assim, isso é uma fala do escopo religioso cristão, tá? Não necessariamente evangélico, mas do escopo cristão. E quando ela fala, né, trabalho voluntário pela igreja, aqui ela tá trazendo uma ideia de solidariedade social baseada na caridade. E aí, essa questão da caridade, ela tem que ser pensada de diversas formas, né? O que é você fazer caridade a alguém? A caridade, ela muitas vezes funciona como apaziguador de tensão social. Porque em vez de você mobilizar uma racionalidade contra uma outra racionalidade, ou seja, um social contra uma nova possibilidade de um outro social, não. Né? De você mover afetos políticos, de você fazer um programa na sua vizinhança, no seu bairro, efetivo, que efetivamente mude o modo de vida das pessoas, não. Você faz caridade. Você dá coisas para os outros, né? Uma coisa também não só cristã, mas muito paternalista, né? De você dar as coisas para as pessoas em vez de você criar todo um terreno social que possibilite as pessoas decidirem por elas próprias, conseguirem por elas próprias. Aqui eu não tô fazendo um discurso de meritocracia, eu tô fazendo real um discurso de sociedade de direitos, de algumas medidas sociais que possibilitem isso de uma forma mais homogênea e não tão desigual, né? Digamos assim. Bom, enfim, e aí estender a mão ao próximo. Isso é uma fala muito, muito absurdamente cristã, né? Estender a mão ao próximo. Gente, eu fui criada em escola católica, tá? E aí ela fica, né, ela começa a entrar muito nesse vocabulário cristão, né? Então, quando ela fala que ela trabalha na igreja desde os 14 anos, isso também é importante. Porque aqui ela vai dizer que ela trabalha desde os 14 anos não por acaso. Ela tá querendo mostrar que ela foi criada num lar cristão, né? A vida dela
é regida pelos valores cristãos. É isso que tá no subtexto dessa fala, né? E aí, a reportagem, você tem um foco maior na Michelle, né? Porque elas estão em diagonal, então a repórter ela fica um pouco escondida, você não vê muito o rosto da repórter, né? E a Michelle ela tá mais em foco, mais visível. Além de que a reportagem ela vai sendo intercalada com imagens, né, da Michelle nesses locais, né, onde ela tá atendendo, tá mostrando as comidas, tá mostrando tudo aquilo que eles estão doando para verificar visualmente, né, comprovar, né, nós estamos comprovando aquilo que está sendo falado na reportagem. E a repórter faz uma pergunta muito interessante que qual que é a maior missão? Aqui, de novo, outro vocabulário cristão. Qual que é a sua maior missão, né? Vamos lembrar, né, dos missionários cristãos. Essa palavra também não é usada à toa. Ela vai falar sobre... Quando a repórter começa a conversar sobre a questão das libras e tudo mais, e aí a Michelle diz que, enfim, é difícil aprender, que é complicado, ela vai falar que isso é mais que um idioma, é uma linguagem de amor. Então, gente, aqui, especificamente nessa fala, e aí eu vou comentar isso um pouco mais com vocês, mas isso pareceu muito ensaiado, né? Não me pareceu algo natural. É mais que uma linguagem de amor. Quem fala isso? Mas enfim. E aqui também, né? Linguagem do amor, né? Aqui ela tá tentando, de novo, trazer essa coisa, né? Com a palavra amor, trazer essa ideia de amorosidade, né? De solidariedade social, que num todo a gente sabe que não é verdade, né? E aí, interessantíssimo, a repórter vai começar a falar um pouco sobre a Michelle, né? Primeira dama, não sei o que, mãe de 2 filhos. Ela poderia falar qualquer coisa, mas ela fala mãe de 2 filhos. E que apesar da vida agitada de primeira dama, não é mesmo? Ela ainda consegue arranjar tempo para cozinhar. E aí é interessante, né? Isso também não é por acaso. Que tipo de imagem que figura de mulher que a Michelle tá ali comprando para passar para os outros, né? A bela e recatada do lar. Então não é à toa que ela fala assim, ainda sobra tempo pra cozinhar. Ela vai falar que não pode perder a essência dela, e blá blá blá, um monte de bobajaiada. E é interessante, né? Porque a Michelle tá fazendo esse jogo cínico, né? Da mulher dona de casa, da mulher que... Ela vai falar, eu nunca me interessei por política. Mentira, porque todos nós somos seres políticos, mas assim... também esse jogo, né, da pós-política, né? Eu não me interesso por política, eu não sou político, né? Quando você tá lá num cargo político, ou mesmo fazendo coisas que estão relacionadas a interesse público, enfim, né? Mas, enfim, voltando a essa imagem, né? Você tem toda por exemplo, a vestimenta que a Michelle usa, que é um terninho, né? Com uma cor ali sem graça. Porque é importante, né? Falar de cores, falar da roupa, porque assim, ela poderia usar 1000 roupas, mas ela vai usar um terninho, comedido, como uma mulher que trabalha, por exemplo, numa empresa, uma advogada. Então traz uma seriedade, uma sobriedade pra ela. Acho que, se não me engano, o terno é cinza, eu não me lembro especificamente. Então, assim, por exemplo, podia ser um terninho, né? Vermelho, mas ela não usa um terno vermelho, ela usa um terno cinza. E isso é importante. E ela usa um colar, gente. Eu quis morrer com isso. Um colarzinho aqui, que é a bandeira do... Não a bandeira do Brasil, perdão. As fronteiras do Brasil, né? A imagem do Brasil no mapa, que ela usa aqui. Isso também é importante, tá? Porque isso é um signo visual para nós na nossa mente, assim, fazer a gente lembrar quase que inconscientemente. Isso não é racional, né? Você só bate o olho e seu cérebro já capta aquilo automaticamente, que é pra lembrar que eles estão ali pelo Brasil, ela está ali pelo Brasil, né? E aí ela vai falar sobre o momento de união, também que é bem problemático, enfim. E ela vai falar sobre levar para as pessoas um alimento espiritual, uma palavra de fé. Isso também é muito, de novo, voltando ao vocabulário cristão, voltando a esse entendimento de mundo que essa religião traz. E ela vai falar que este é um momento que Deus preparou pra gente. Gente, isso... Vamos lá. Estamos aqui pra isso, não é mesmo? Então, esse é o momento que Deus preparou pra gente.
E aqui volta um pouco, né, sobre essa questão do destino, sobre essa questão da missão, né? Nós estávamos predestinados a isso. Isso é um momento que Deus preparou pra gente, a gente tá aqui sendo provado, né, sendo tentado, digamos assim, né, aquela questão da tentação diabólica, enfim. Mas estamos aqui, porque esse é um momento que Deus, é maior que nós, é Deus que preparou pra gente. Né, ela vai falar também sobre dar voz pra minoria. Gente, quis morrer, né? E que nós vamos sair muito mais fortes. Então, eu não sei que Brasil vai sair muito mais forte. Não é o Brasil que eu conheço que vai sair muito mais forte, mas enfim, o Brasil dela talvez saia muito mais forte. O meu Brasil aqui não tá nisso daí não. Mas tudo bem. E aí no final acaba com uma música emocionante, ela fala assim, até logo, Deus abençoe, etc. E é isso, gente. Essa reportagem, ela me soou muito como uma propaganda do governo, assim. Muito, eu não sei se é realmente isso, mas eu tenho suspeitas de que é uma jogada de marketing. Porque tava muito... parecia muito ensaiado. Tava muito assim... não parecia algo tão natural, sabe? As perguntas que a repórter fazia, o modo como ela respondia, né? O modo como ela tava sentada. Tudo era muito teatralizado num sentido negativo da palavra, né? E aí, o que essa reportagem mostra pra gente, né? O tipo de narrativa oficial que quer se criar de um governo, né? O tipo de imagem e que o governo quer passar para sua base, quer reforçar para sua base, mas não só isso, para confundir. E aí eu acho que entra naquele lugar que eu falo que é esse jogo complexo da linguagem, que é confundir eleitores que não têm um entendimento ainda concreto do que está realmente acontecendo. E aí a pessoa vê de um lado o presidente ou outros expoentes do governo falando uma coisa, mas a Michelle vai lá e fala outra. Ou a própria pessoa do governo falou uma coisa, no dia seguinte desmente. Aí você fica nesse jogo de linguagem confuso, em que você não segue uma linha aparentemente certa e correta, né? Digamos assim, estou seguindo a minha linha, mas que ao todo tem uma lógica fazer isso. E isso tem efeito nas pessoas, né? É isso que eu falo. A Michelle, ela abraçou um jogo cínico ali nesse governo e ela quer passar uma imagem de mulher, né? Até o modo como ela se senta. Se vocês repararem o modo como ela senta, é que aqui não dá porque vocês não conseguem ver meu colo aqui da barriga. Mas ela senta de um modo, ela coloca as mãos assim, né, como se fosse uma coisinha bem princesinha. Então tudo isso juntos ajuda a criar uma imagem dela, né, porque ela poderia estar ali com um decote até aqui e com batom vermelho. Isso passaria uma outra imagem para as pessoas, mas ela tá exatamente o oposto, digamos assim, né. Sabe aquelas propagandas dos anos 50 de dona de casa? Não sei se vocês já viram na internet. Se você jogar assim, propagandas, anos 50, donas de casa, vocês vão ver uma série delas no Google. A Michelle me soa um pouco como essa mulher, né? Essa imagem que se construiu da mulher nessas propagandas, né? Que é a dona de casa feliz, ai, que tá aqui, né? Ai, meu Deus, ó, vida maravilhosa. Enfim. E a Michelle me soa um pouco também. Eu lembrei de um filme que eu tive que assistir pra minha iniciação científica na época da faculdade, que se chama Bebel, Garota Propaganda. Esse filme, assim, teria que fazer uma análise só dele, porque tem várias questões que esse filme trabalha, mas a Michelle também me soa um pouco como essa mulher, essa Bebel, né? Ela, ao mesmo tempo que ela faz o jogo cínico, ela joga com o sistema ao mesmo tempo que ela sabe que ela não é ela que dá as cartas ali, enfim, é bem complexo a coisa. E ao mesmo tempo ela usa de tudo que ela pode pra também angariar coisas e ela me soa um pouco como essa Bebel, sabe? Daí acho que eu conseguiria traçar algum paralelo entre as duas, mas
ela é um pouco dessa mulher dona de casa, né? Dessa imagem de mulher dona de casa que é passado para as pessoas. Gente, é isso. Eu acho que eu já falei demais. O vídeo tá enorme. 20 minutos de vídeo, pela deusa. Comentem nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Falem sobre... Me deem indicações de outras reportagens, se vocês quiserem que eu analise outras reportagens, e a gente vai conversando, tá bom? Beijo, bye, até mais.